Comentarista Wilson dos Santos, canal Esperança em Deus. A fornalha ardente. Daniel capítulo 3, de 1 a 30. A paz do Senhor para você. Eu tenho um assunto interessante a apresentar para você, que se encontra no capítulo 3 do livro de Daniel, do verso 1 até o verso 30. A história da estátua de ouro do livro de Daniel é realmente fascinante. Ela narra como Nabucodonosor mandou construir uma imensa estátua de ouro e convocou todos os altos funcionários de seu reino para se prostrarem diante dela quando ouvisse o som de instrumentos musicais. Aqueles que se recusassem a adorar a estátua seriam lançados em uma fornalha ardente. Alguns estudiosos bíblicos dizem que a fornalha era um forno onde eram queimados os tijolos para as construções. A palavra hebraica usada para fornalha é atã. Pode significar forno para queimar tijolos. A descrição da fornalha na Bíblia é descrita como um forno extremamente quente, o que é consistente com a temperatura necessária para queimar tijolos. A produção de tijolos em fornos era uma prática comum na Babilônia, na época de Nabucodonosor. Sim, a história da estátua de ouro do livro de Daniel é realmente fascinante. Ela narra como Nabucodonosor mandou construir uma imensa estátua de ouro e convocou todos os altos funcionários de seu reino para se prostrarem diante dela quando ouvissem o som de instrumentos musicais. Aqueles que se recusassem a adorar a estátua seriam lançados imediatamente em uma fornalha ardente. Mas Deus cuida dos que são fiéis. Ninguém pode tocá-lo. Deus é poderoso. Amém. Nessa narrativa, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a estátua, permanecendo fiéis à sua crença em Deus. Deus criador de todo o universo, poderoso. Como resultado, eles são jogados na fornalha, mas para espanto do rei e dos presentes, saem ilesos, sem sofrer nenhum dano. Essa história é frequentemente interpretada como a representação da fé e lealdade a Deus, mesmo diante de grandes perigos. Foram reunidos os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes e tesoureiros, conselheiros e os oficiais para confrontar contra Deus, para adorar aquela estátua, aquela imensa estátua. E governador da província para a consagração da estátua que o rei levantara. Nesse exemplo de rebeldia do rei contra Deus, ele queria ser também igual a Deus. Ele não aprendeu a lição do passado. Seu reino
incluindo sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros e governadores das províncias, para a consagração da enorme estátua de ouro que ele havia construído. Esse evento não é da vontade de Deus. Ele teria que afastar isto dele, esse orgulho, mas ele não fez. Não seguiu a palavra de Deus. Isso foi mal para ele. Esse grande evento demonstra não apenas o poder do rei, mas também sua intenção de unir todas as autoridades sob um único ato de adoração, refletindo uma tentativa de estabelecer sua autoridade e controle sobre o povo. A adoração à estátua era um símbolo de lealdade ao rei e ao seu governo. Algumas pessoas perguntaram: gostaria de saber as medidas da estátua em metros. Para converter as medidas da estátua de côvados para metros, devemos considerar que um côvado é aproximadamente igual a 45 centímetros do metro. Dada a altura de 60 côvados e largura de 6 côvados, as conversões seriam 60 côvados vezes 45 centímetros do metro, daria 27 metros de altura. E a largura, 6 côvados vezes 45, daria 2,70 metros. Portanto, a estátua teria aproximadamente 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado para sua própria honra, para representá-lo. E o pregoeiro apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, postrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se postrar e não a adorar essa estátua será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste
sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: porventura é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servem aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de todas as espécies de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que é o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei para verem a esses homens, como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado,
nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego e a sua decisão em servir a Deus a todo custo, não importando as consequências, isso serve-nos de exemplo para que nós possamos permanecermos fiéis a Deus em qualquer circunstância. O culto à estátua era uma forma de mostrar lealdade ao rei Nabucodonosor e à sua divindade. Para os caldeus, a recusa em adorar a estátua era vista como uma afronta direta à autoridade do rei e à sua própria religião. A perseguição religiosa era comum na época. A história de Daniel e seus amigos ilustra a opressão que os judeus enfrentavam por sua fé, sendo forçados a negar seus valores religiosos e se submeter às leis do império. Ela serve como um exemplo de fé e resistência quanto à opressão social e à perseguição, falando-se dos três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. A decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego de permanecer firmes em sua fé, apesar das consequências, é uma lição de coragem e de fidelidade a Deus. Embora a atitude dos caldeus possa parecer exagerada, ela serve para ilustrar a força do fanatismo religioso e o poder da perseguição na história da humanidade. Perseguição religiosa. As pessoas não têm o direito, segundo essas crenças, né, fanáticas, as pessoas não têm o direito de cultuar a Deus de acordo com a sua consciência e nem tem liberdade para fazer aquilo que ele acha que deve ser feito. Quando a liberdade é tirada, a opressão se torna ainda maior ainda, porque essas pessoas que se sentem afligidas, elas não têm a consciência livre para seguir aquilo que é verdadeiro. É preciso seguir o que as autoridades dizem que deve ser feito. E isso é contra o livre arbítrio. Você notou que essa história é bem interessante e ela tem um final feliz. E para você também, você que deseja servir a Deus, o teu final pode ser muito feliz. Basta você tomar sua decisão ao lado do Senhor. E sabendo-se que Deus não desampara as pessoas que o amam.
Deus, ele demonstra amor para com todos que se achegam a ele. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é exatamente isso. Se você gostou do vídeo, clique gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para os demais. E também faça o seu comentário. E até breve, em nome de Jesus.